O glúten presente em alimentos muito comuns do dia a dia, ele pode representar um sério risco para pessoas com doença celíaca. A condição ela exige uma mudança bastante rigorosa na alimentação e atenção constante para evitar reações e complicações de saúde. A nossa equipe acompanhou a rotina de pacientes que convivem com o diagnóstico e mostra como eles se adaptam para manter qualidade de vida no dia a dia. Comer um pão no café da manhã, dividir uma pizza com os amigos ou participar de uma confraternização. Situações simples para a maioria das pessoas, mas que exigem atenção redobrada para quem convive com a doença celíaca. A condição autoimune provoca uma reação do organismo ao glúten, proteína presente no trigo, na cevada e no centeio. Foi assim que a bióloga Ellen Rezende descobriu que precisaria mudar completamente os hábitos alimentares. Desde então, a leitura dos rótulos, a escolha dos alimentos e os cuidados para evitar a contaminação cruzada passaram a fazer parte da rotina. Lá em 2014 era muito mais difícil do que agora, né? Porque além da descoberta, que é uma transição, né? E é uma adaptação do paladar também, da comida sem glúten, não existia alimentos assim sem glúten. Você tinha farinha de arroz, que é sem glúten, né? E alguns outros produtos muito escassos. E a maioria das coisas também no supermercado não continha, por exemplo, informação se tem ou não glúten no rótulo. Então é muito difícil a gente ter um alimento seguro naquela época. A maioria dos alimentos seguros nós tínhamos que fazer em casa. Então tudo praticamente era fabricado. A doença celíaca não tem cura e o único tratamento disponível é a exclusão total do glúten da alimentação. Mas o desafio vai muito além da dieta. Quem convive com a condição precisa estar atento à preparação dos alimentos, aos ambientes onde se alimenta e até mesmo às situações sociais do dia a dia. São uma série de exames que tem que ser feito para até chegar realmente na doença celíaca, né? Então é um diagnóstico difícil, que comigo, por exemplo, eu tinha constipação, algumas pessoas, a maioria tem diarreia, outras já tem outros sintomas, que é náusea, vômito, dor de cabeça. Então, assim, realmente procurar ajuda médica. A necessidade de uma alimentação segura também motivou o amigo de Ellen, o Reinaldo, a produzir alimentos sem glúten. Uma alternativa que amplia as opções para pessoas que precisam seguir a dieta de forma rigorosa. Meus amigos comiam e falavam, nossa, mas assim, nem percebi que era sem glúten. E aí foi nessa ideia, né, foi nesse ponto que eu acabei iniciando, né, abrindo uma empresa, e tem já 7 a 8 anos que eu trabalho com alimentos, né, sem glúten, sem leite, sem lactose, para um público geral, entre massas, bolos, salgados e alguns pães. A casa da Ellen foi toda adaptada, inclusive a cozinha. Aqui a gente tem esse dispenser com detergente com glúten e esse sem o glúten. Os utensílios passam por uma máquina de esterilização e até os eletrodomésticos precisam ficar separados para evitar a contaminação. Isso inclui cremes, shampoos, hidratantes, pasta de dente, sabonetes, todos eles. Por isso que no Brasil, vocês podem ver em todos os rótulos, é obrigado estar, não contém glúten, né? Então, o paciente com doença celíaca tem que tomar cuidado em todos esses sentidos. Tem que existir uma mudança na mentalidade daquela família como um todo, porque senão não há um perfeito tratamento para aquela criança, adolescente ou adulto. Os sintomas podem incluir dores abdominais, diarreia, anemia, perda de peso e até manifestações fora do sistema digestivo. Por isso, o diagnóstico precoce é fundamental. O diagnóstico mais comum, mais frequente é na infância, onde os sintomas são mais exuberantes, normalmente são mais impactantes.
Então, assim que a criança entra em contato com o glúten, desencadeia a cascata de antígeno anticorpo e esses sintomas são mais evidentes. Mas nós também temos um público que nós diagnosticamos apenas na idade adulta e não é raro também na terceira idade. Como a doença tem uma predisposição genética, o paciente pode ter o marcador genético, mas não desenvolver a doença. Então, ele é predisposto, mas ele não desencadeia a doença. E isso pode acontecer.